Uma das coisas mais interessantes que o Adobe Photoshop CC 2014 trouxe para os web designers é que agora, quando você clica com o botão direito do mouse sobre algum elemento dentro da paleta de layers ou dentro do documento, você vai encontrar essa opção aqui, Copy CSS. Clicando aqui, o Photoshop vai criar o CSS desse documento, e aí você, entrando no Dreamweaver ou em outro editor que você utilize aí para trabalhar com web, eu cliquei aqui, eu vou dar Ctrl V para colar, e tá aqui todo o CSS do documento que eu criei. Se você olhar aqui, esse nome é o nome da minha layer, e o CSS é o CSS responsável por essa layer. Uma coisa muito bacana também no Photoshop CC 2014 é que quando eu crio um shape novo, agora aqui no painel de Properties, eu posso suavizar, eu posso arredondar os cantos de um retângulo que normalmente teria os ângulos retos. E eu posso fazer isso de maneira super simples, como vocês viram aqui. Outra função bem bacana que foi aprimorada no Photoshop CC 2014 é o Layer Comps. Para quem não sabe, o Layer Comps ele vai salvando alguns estados do seu documento. Então você pode alternar eles aí de forma bem rápida e bem prática. Isso é bom quando você quer mostrar algum layout para um cliente com alterações sem ter que ficar mexendo no seu PSD. Bom, eu tenho aqui esse PSD. E aí eu botei alguns elementos aqui bem simples. E aí, para eu salvar um estado, é só eu clicar aqui no ícone de Create New Layer Comp. Ele vai pedir isso aqui, eu vou marcar todas as opções que eu posso salvar. Alteração, que é visibilidade, posição e aparência de Layer Style. Vou deixar o nome aqui Layer Comp 1 mesmo. E aí, se eu clicar aqui que é o Last Document State, ele vai mostrar esse mesmo estado aqui. E aí o que eu vou fazer, eu vou mudar aqui algum documento, vou tirar a visibilidade desse último quadrado. E aí eu vou clicar aqui novamente em Create New Layer Comp. Já está aqui com o número 2, vou dar OK. E aí se vocês olharem, ele está aqui com Layer Comp 2 visível. Se eu clicar aqui em Layer Comp 1, quadrado volta, que é o estado anterior. Clicando aqui, que é o último documento salvo, ele está mostrando aqui o Layer Comp 2, que foi o último que a gente salvou. Eu vou deixar aqui no Layer Comp 1. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mudar de lugar esse box. Ele está selecionado aqui. Eu vou arrastar ele para cá. Vou deixar ele aqui no meio para ficar melhor para a gente conseguir ver. E aí eu vou clicar nesse ícone aqui, que é o Update Position. Cliquei aqui. Aí eu vou entrar aqui no Layer Comp 1. E o meu box permanece aqui no mesmo lugar. Eu vou clicar aqui no Layer Comp 2. E aí você vai ver que ele voltou para cá. Mas por que isso? Porque ele salvou o último estado. Então eu vou deixar... eu vou clicar aqui no Layer Comp 2, vou voltar aqui no último estado salvo, vou clicar novamente, agora eu vou clicar em Layer Comp 2, e aí o meu box está aqui no mesmo lugar. Isso é uma característica bem legal dessa função do Photoshop, caso você queira mostrar vários layouts, várias alterações de layouts para clientes. Uma função também que foi aprimorada no Photoshop CC 2014 foi o alinhamento. Como vocês estão vendo aqui, esses boxes estão muito bem alinhados, mas eu vou deletar um deles aqui para mostrar para vocês como que a gente pode alinhar agora através do Photoshop CC 2014. Eu vou duplicar esse box aqui e vou arrastar ele para o lado, e à medida que eu vou arrastando, vocês vão ver que o Photoshop já está me indicando a distância que existe entre um box e o outro.
E aí quando eu cheguei na mesma distância que existe entre o primeiro box e o segundo, ele deu uma travadinha aqui e mostrou ali o valor, que é de 3 centímetros. E aí eu posso soltar e eu sei que ele está alinhado corretamente aqui com a mesma distância que existe entre o primeiro e o segundo box. E se vocês quiserem ver a distância entre os boxes com relação ao documento, eu selecionei aqui o grupo. Eu vou pressionar a tecla Ctrl ou Command no Mac e aí ele mostra para mim as distâncias em relação ao documento. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar a distância em relação aos outros boxes de acordo com a posição onde meu mouse está. E aí se eu quiser ver do outro documento também, ele me mostra todos os dados referentes aos elementos. Outra coisa bem legal no Adobe Photoshop CC 2014 e que não existia nas versões anteriores é que se você tentar abrir um arquivo que contém fontes que não existem no seu computador, ele vai alertar para você e ele ainda vai te dar uma dica dizendo que o Photoshop pode encontrar essa fonte para você numa função nova do Adobe Creative Cloud. Eu vou abrir aqui um arquivo. E esse arquivo, propositalmente, ele contém uma fonte que não tem no meu computador. Aqui ele está falando sobre o modo de cor do arquivo. E aí, quando eu abro o arquivo, vai aparecer essa tela aqui, dizendo que existem fontes que não existem no meu computador. Eu vou dar Next. E aí vai abrir essa janela. E aí ele vai dizer qual é a fonte que está faltando, vai dar aqui uma opção, mas assim, aqui está desligado o Typekit, eu posso ligar ele, mas quando você fizer isso, vai mostrar uma série de fontes aqui. Ele vai tentar achar essa fonte exatamente no Creative Cloud. E aí basta você clicar, selecionar, e ele vai substituir as fontes que foram selecionadas, que sumiram, que você não possui no computador. Isso é feito totalmente online e é uma função bem interessante. Uma das funções mais legais do Photoshop CC 2014 é que agora eu posso exportar essas layers já no formato que eu quero de arquivo. Eu vou explicar melhor. Imagina que eu quero exportar esse layout aqui e cada uma dessas layers ela saia com uma extensão diferente de arquivo. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, essa pasta box, eu quero que ela seja salva como box.png. Ou seja, eu estou falando para o Photoshop fazer um PNG dessas 3 imagens aqui, de todas essas layers, elas serão apenas um PNG. E aqui, nessa outra pasta chamada box, também, que foi a cópia, é um box menorzinho, eu vou querer que esse primeiro box aqui, ele seja, vou botar aqui box retângulo 1.jpg, retângulo 2.gif, retângulo 3.png. Feito isso, eu só tenho que entrar aqui em File, Generate, e eu vou escolher a opção Image Assets. E aí, praticamente não aconteceu nada, é muito rápido. Então eu vou entrar aqui na minha pasta. Encontrei aqui CSS Assets, ele acabou de criar isso. E aí tá aqui o box em PNG com as 3 imagens. O primeiro quadrado em JPG, o segundo em GIF, o terceiro em PNG. Outra função que apareceu agora no Adobe Photoshop CC 2014 e é muito legal é a opção de você linkar arquivos que você inseriu dentro do Photoshop. Antes só existia a opção Place e agora tem duas. Uma que você vai embedar o arquivo, ou seja, que é a
opção que a gente usava antes, mas não tinha esse nome, só tinha o nome de Place. Mas como eles inseriram uma nova opção, eles criaram esse nome aqui, Embed Place, Place Embed. Aqui o Place Linked quer dizer que a gente está linkando apenas o arquivo aqui dentro do nosso PSD. Eu tenho aqui 3 layers, essa X, quadrado e caneta. Elas vêm com esse pequeno ícone aqui do lado, mostrando que elas estão linkadas. Eu estou com esse arquivo, o arquivo original, aberto aqui no Illustrator. Eu vou mudar a cor dele para vocês verem. Vou deixar em verde. Vou salvar o arquivo. Vou voltar no Photoshop e ele já está verde. Vocês viram, é muito simples, muito rápido de fazer. E ele altera no mesmo momento que você alterou lá no Illustrator. Na parte de filtros, o Photoshop também apresentou algumas novidades. Se você entrar aqui em Filter, Blur Gallery, vocês vão encontrar aqui 2 filtros novos, o Path Blur e o Spin Blur. Eu vou usar primeiro o Path Blur para mostrar para vocês como ele funciona. Bom, abri aqui a janela dele e aí a primeira coisa que vocês vão ver é que apareceu aqui um tracinho. Esse tracinho aqui é um Path que a gente pode editar ele à vontade, além de poder distorcer ele também. E aqui do lado a gente tem uma caixa com várias opções de otimização desse path. Por exemplo, aqui eu estou aumentando a abrangência do efeito de blur. E aí a gente pode ir brincando, aplicando vários paths pela imagem. Por exemplo, eu posso clicar aqui, arrastar e criar um outro. E aí é super simples também. Eu só estou arrastando aqui, ó. Você vai ver, você vai fazendo a curva e vai criando o path sem parar, até você achar o caminho que você quer dar para o seu blur. Aqui do lado a gente tem várias opções avançadas também para editar esse blur. Como vocês viram aqui, ele está seguindo esse caminho que eu fiz aqui meio ondulado. E é um efeito bem interessante aí para vocês explorarem aí nas imagens que vocês vão trabalhar. Agora vamos ver o segundo filtro que foi inserido no Blur Gallery, chamado Spin Blur. Com esse Spin Blur, ele é um filtro que realiza um efeito que a gente já criava com Motion Blur ou com Radial Blur. Só que dessa vez ele é muito mais convincente. Então você consegue criar um efeito muito mais realista. Como vocês estão vendo aqui, eu acabei de aplicar aqui o efeito sobre essa foto aqui, que era de um ventilador que estava parado. E aí você vê que aqui no centro ele mantém a imagem intacta e depois você tem essa sensação de movimento aqui. Se vocês tirarem o preview, vocês vão ver. Minha imagem era esse ventilador totalmente parado e agora parece que ele está girando. E aí a gente pode aumentar aqui o efeito e realmente dá a sensação de que esse ventilador ele está em movimento. Um dos recursos mais interessantes que o Adobe Photoshop CC 2014 inseriu e impressionou muita gente é esse aqui. Você entra em Select, Focus Area, aí vai abrir essa caixa aqui. Ele está pensando, porque essa foto aqui ela é bem grande, mas esse recurso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a área que está em foco e ele vai isolar apenas essa área, ou seja, ele vai criar um trabalho aqui que eu teria que fazer ou com Path ou selecionando ponto a ponto, tudo isso aqui. Ele vai eliminar para mim automaticamente. Como vocês vão ver, ele faz esse trabalho muito bem. Bom, aqui ele acabou de aplicar. Vocês podem ver,
tá praticamente perfeito. E essa caixa aqui ela é bem parecida com o Refine Edge, mas é porque ela tem uma conexão realmente com o Refine Edge. A gente pode refinar aqui a seleção que essa caixinha faz do Focus Area, mas para mim isso aqui já está de bom tamanho, já economizou muito tempo de trabalho. E dentro dessa caixa existem muitas opções avançadas ainda, que mais pra frente a gente vai falar em outros tutoriais. Para finalizar, vou mostrar para vocês aqui um recurso que eu achei sensacional no Photoshop CC 2014, que é o Perspective Warp. Bom, imagina que vocês tiraram a foto dessa caixa, ou de um prédio, ou alguma coisa em ângulo, mas vocês queiram mudar o ângulo dessa caixa. Ou seja, eu quero que esse lado aqui da caixa ele tenha mais destaque do que esse. Isso seria impossível fazer em outras versões do Photoshop sem muito trabalho. Agora o que a gente vai fazer aqui no Photoshop CC 2014 é entrar em Edit e aí escolher a opção Perspective Warp. E outra coisa legal também que a Adobe incluiu foi esse mini tutorial aqui ensinando como usar a ferramenta. Ela não está presente em todos os recursos, mas eu achei bem interessante e acho que eles poderiam incluir em outros. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um grid na primeira parte da caixa. E aí eu vou pegar esse grid aqui, vou editar ele, colocar aqui nessa ponta, na outra ponta. Acabei de criar a primeira parte do grid. Aí eu vou criar a segunda parte do grid, que é aqui do lado. Quando eu clicar aqui, o Photoshop já dá aquele alertinho ali, mostrando como funciona. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Agora outra coisa legal é o seguinte: quando eu aproximar esse grid daquele outro, vocês vão notar que a linha vai ficar azul. Ou seja, ele vai, ó lá, ele identificou que existe outro grid e ele vai grudar esses dois grids. Pronto, ele acabou de grudar e aí virou um grid só. E aí aqui em cima nós temos duas opções, Layout e Warp. A gente está no Layout, agora a gente vai para o Warp. E aí o Photoshop mostra de novo outro mini tutorial ensinando como utilizar a ferramenta. E aí no Warp a gente vai mudar o ângulo da nossa caixa. É lógico que o restante da imagem vai sofrer aí uma distorção bem grande, mas depois a gente pode ajustar isso no Photoshop, é lógico, com bem pouco trabalho. Vou jogar mais para lá ainda. E aí, se vocês olharem, eu vou aplicar aqui o efeito. Esse é o antes. E aí você tem o depois. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades. E até a próxima, pessoal.